Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus 5. Amigo ouvinte, inicia o programa Evangelho e Vida pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. É sempre uma alegria muito grande contar com a sua audiência, com o seu apoio. Hoje nós vamos falar sobre o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse estudo aparece nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, os 2 primeiros itens. E para o programa de hoje, para participar conosco, nós convidamos uma amiga, que é a Claudete. Claudete faz parte do Movimento Espírita de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde tem realizado há anos um trabalho importante de divulgação da mensagem do Espiritismo, através da música, através dos estudos, das palestras, do trabalho da evangelização, dentre outras tarefas. Claudete, seja muito bem-vinda à Rádio Rio de Janeiro, ao programa Evangelho e Vida, e desde já eu passo a palavra para você. Bom dia, queridos ouvintes da emissora da Fraternidade, a nossa Rádio Rio de Janeiro. O meu nome é Claudete Maria, faço parte do Grupo Espírita Amor à Verdade, aproximadamente há 39 anos. O Grupo Espírita Amor à Verdade fica localizado aqui em Miguel Couto, Nova Iguaçu, e a nossa casa, inclusive, esse ano está completando 46 anos de existência. Em nosso grupo, participo como evangelizadora, particularmente é uma das tarefas que eu mais amo, e faço parte, ajudo naquilo que é possível ajudar. Gosto também de fazer exposição de um nosso evangelho, participo da limpeza da casa, e estamos aí, sendo úteis naquilo que for necessário, sobretudo trabalhando na construção desse reino de Deus em nós mesmos. É com muita alegria que estamos aqui atendendo esse convite carinhoso do nosso amigo Henrique Fernandes. Feito então o nosso agradecimento inicial, partiremos para o título sobre o qual faremos as nossas reflexões na manhã de hoje. Vamos tratar então do tema central Bem-aventurados os pobres de espírito, inserido no capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E particularmente a nossa reflexão será feita sobre o item 1 e o item 2, sob o título O que se deve entender por pobres de espírito? Antes de avançarmos um pouco mais as nossas reflexões, fica uma pergunta para cada um de nós. Será que é necessário, será que é importante recorrermos ao Velho Testamento, lermos o Velho Testamento, estudarmos esses textos, a fim de compreendermos melhor, a fim de termos uma leitura mais ampla do Novo Testamento? E vamos observar que essa palavra pobre de espírito também aparece no Velho Testamento. E nós podemos, nesse instante, na íntegra, fazer a leitura dessa passagem em 2 momentos. O primeiro está em Isaías 57:15. Assim registrado: porque diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também o contrito
e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. E lá em Isaías 66:2, também a mesma referência a essa questão do pobre de espírito. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Observemos, meus irmãos, que neste registro contido lá no Velho Testamento, a palavra abatido é uma tradução do texto hebraico e traz para a gente o significado de contrito, de curvado, aquele que sofre, né? Aquele que está abatido ao peso de um fardo, aquele que está envergado sobre as provações, aquele que está passando por dificuldades, por vicissitudes. E Jesus, né, traz para a gente lá no item 1 a seguinte frase, a seguinte promessa: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 3. O que o Cristo quis trazer para a gente como reflexão? Qual foi a reflexão principal que Jesus quis nos mostrar? Né? Por que ele prometeu o reino dos céus? Esse reino dos céus que, na verdade, é uma edificação íntima, é uma construção da nossa paz, da nossa harmonia, dessa conexão com Deus, dessa conexão com a espiritualidade maior. Então Jesus promete o reino dos céus aos pobres de espírito. Quer dizer, aqueles que sofrem, mas não aqueles que sofrem de qualquer maneira, não aqueles que são invisíveis à humanidade, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos da carne, aqueles aos quais nós desprezamos, que muitas das vezes subjugamos. Quantas das vezes, meus irmãos, vai uma reflexão agora bem oportuna, até mesmo na casa espírita, somos surpreendidos por trabalhadores, os quais muitas das vezes achávamos que não tinham tanta importância, ou que não daria conta do trabalho, ou que não tem aquele título, mas que nos surpreendem de forma significativa com a sua responsabilidade, com o seu comprometimento, com o seu amor à causa. Então é a esses que o Cristo promete esse reino dos céus. É a esses que cultivam a humildade. Emmanuel, no texto, no livro, aliás, né? Vida e Caminho, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nesse texto, Emmanuel nos faz assim várias reflexões. Ele nos diz que quando Jesus reservou bem-aventuranças aos pobres de espírito, não menosprezava a inteligência nem categorizava o estudo e a habilidade dos resíduos inúteis. O estudo e a habilidade por resíduos inúteis. Então, em momento algum, nosso Mestre Jesus quis desprezar aquele que estuda, quis desprezar a inteligência, né? Mas ao mesmo tempo ele exalta, vamos dizer assim, ele mostra que diante das situações que nos cercam, essa construção do reino de Deus, ela só pode ser feita através do cultivo da humildade, dessa luta interior que devemos ter diante do nosso orgulho, o combate que devemos, como o próprio Evangelho nos diz, devemos apontar as nossas armas, não as armas exteriores, não as armas materiais, mas as armas do esforço, da vontade, do desejo de combater esse orgulho e essa vaidade que ainda habitam e que tomam conta das nossas ações diárias. Há uma frase muito interessante
do Sérgio Felipe de Oliveira, que diz que a humildade é quando a alma se deixa umidificar por Deus. Então é necessário que o nosso coração esteja receptível, que o nosso coração se deixe regar pelas mãos do divino Mestre Jesus, que através da espiritualidade nos toca, nos envolve, nos inspira. Quando chegamos a estudar essa questão do pobre de espírito, muitas das vezes nós utilizamos essa expressão de forma equivocada, diria até de forma pejorativa, nos nossos momentos de distração, de vigilância, até mesmo de raiva, né? Nós falamos assim, deixa para lá, coitado, é um pobre de espírito, utilizando essa palavra como sendo algo que deprecia. Na verdade, não foi isso que o Cristo nos ensinou e nos trouxe com essa frase. Quando ele promete as bem-aventuranças, que é a felicidade, é uma felicidade que transcende os nossos desejos materiais, que transcende a vida material. É a felicidade imperecível, aquela que toma conta de nossas almas quando temos o dever cumprido diante das nossas tarefas aqui na Terra, quando conseguimos de fato fazer aquilo, cumprir a missão maior de todas as missões, que é a nossa autoiluminação. Eis a nossa grande missão, o nosso grande desafio. Muito precisamos refletir acerca dessa virtude que devemos desenvolver, que devemos cultivar a cada oportunidade na nossa vida diária. Esse trecho da canção de Ariovaldo Filho, que faz assim uma retrospectiva, que faz uma leitura, um lembrete das bem-aventuranças prometidas, anunciadas por Jesus, vai trazer para os nossos corações uma reflexão importante, que é não deixarmos que os nossos olhos nos enganem, não deixarmos que a nossa vida, essa vida material, seja cercada apenas de um olhar voltado para as coisas que são transitórias, para as coisas que são efêmeras. Ela nos convida a esse estado de felicidade, prometido por Jesus, mas não a qualquer um. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nesse texto do Velho Testamento, a que fizemos alusão agora há pouco, em particular 66:2, quando Isaías diz: porque a minha mão fez todas as coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor, mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Ou seja, aquele que se reconhece, aquele que reconhece a sua pequenez diante do universo, como nos diz Emmanuel. A humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Uma vez eu ouvi um expositor falar assim, que as pessoas cheias de si vivem desesperadas e que são violentas, porque elas têm de dar conta de serem Deus. É uma frase até do Wagner Paixão. Achei muito interessante, porque de fato, quando sou escrava do meu orgulho cristalizado, da minha vaidade, eu fico cega, eu fico sob tensão psíquica,
E tudo isso vai trazendo para mim, vai somatizando doenças, vai trazendo para mim disfunções celulares, né? Disfunção celular, vamos dizer, podendo me levar até a loucura. Então, meus irmãos, essa questão de sermos pobres de espírito é um chamamento ao cultivo da nossa humildade. É o cultivo desse deixar-se, como nos diz o Dr. Felipe, Sérgio Felipe, né? De deixarmos nos envolver, umidificar pelo Criador, deixarmos nos envolver pelas vibrações que recaem dos céus. Mas para eu conseguir fazer essa edificação desse reino, para que eu seja realmente um pobre de espírito, eu vou ter de trabalhar em mim o autoconhecimento. Eu vou ter de observar as minhas ações diante do outro. Eu vou ter de observar as minhas falas, as minhas atitudes, os meus pensamentos. Inclusive, em nosso pensamento é onde tudo começa. As grandes construções ou as grandes derrotas, as grandes vitórias íntimas ou as grandes derrotas mesmo espirituais. É muito importante trazermos para o nosso dia a dia o cultivo da humildade, diante daquele que eu acho que de repente não tem direito a falar, diante daquele que não tem competência, daquele que eu me julgo tão autossuficiente que eu esqueço que o meu irmão também tem as suas qualidades, que o meu irmão também tem as suas virtudes, tem a sua contribuição. E isso nós poderemos trazer, esse cultivo da humildade, para a nossa relação em família, para a nossa relação profissional, para a nossa relação no centro espírita, inclusive essa última instituição, que é o centro espírita, né? Tem trazido para cada um de nós oportunidades gigantescas de exercício de humildade. Humildade não significa ser omisso, não significa deixar de colocar-se, deixar de legitimar as suas emoções, de legitimar o que você está sentindo, mas também vamos prestar atenção se não estamos muitas das vezes aprisionados no nosso orgulho, na nossa vaidade, achando que somos donos da razão, deixando que o personalismo se aposse das nossas atitudes, deixando-nos envolver por essa capa tão prejudicial que o orgulho nos traz, que não nos permite enxergar o outro, as necessidades do outro e o quanto também eu preciso aprender. Emmanuel diz que os que se sacrificam no altar da bondade, cultivando o silêncio e o carinho, a generosidade e a elevação nos domínios da gentileza fraterna, para que o entendimento e a harmonia dirijam as relações comuns no santuário doméstico ou na vida social, e que assim se apagam, a fim de que a glória de Jesus e de seus mensageiros fulgure para os homens. É o que o Evangelho fala: aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será rebaixado, aquele que se eleva será rebaixado. Então, muitas das vezes, é necessário que a gente aprenda a se apagar para que o Cristo apareça. E isso nas oportunidades do nosso dia a dia. Muitas das vezes, precisamos examinar o que nos leva a divulgar tanto o bem que fazemos. Qual é a virtude que está por trás de tudo isso? Será a humildade, meus irmãos? Será que estamos sendo pobres de espírito nesse instante? Será que estamos cultivando? Será que estamos sendo pequeninos diante dos homens para sermos exaltados diante de Deus, no sentido do cultivo das nossas emoções? Emmanuel ainda diz assim para a gente: aquele que assim souber fazer-se pequenino
embora seja grande pelo conhecimento e pela virtude, convertendo-se em instrumento vivo da vontade do Senhor, e em todos os instantes da jornada redentora, guardando-se pobre de preguiça e egoísmo, de astúcia e maldade, será realmente o detentor das bem-aventuranças divinas na terra e no reino celestial desde agora. Então podemos começar agora a construção desse reino de Deus. Podemos começar agora a construção desse reino de harmonia, fazendo a nossa conexão com o cosmos, com Deus, o nosso Pai, com a espiritualidade amiga, honrando aqueles que nos cercam, evitando os nossos julgamentos. Muitas das vezes achamos que somente aqueles que têm diploma, aqueles que estão assim em destaque, são esses que deverão merecer as glórias. E não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina que aquele que se eleva será rebaixado. Ele nos ensina o tempo inteiro o cultivo da humildade. A própria vida de Jesus foi o cultivo, o exercício maior, a maior prova e exemplificação da humildade. Nascido entre palhas na manjedoura e sendo crucificado no madeiro, nos exemplificando o início ao fim, a sua chegada e a sua saída aqui da terra. Então, meus irmãos, vamos guardar para nosso dia a dia as lições que o Evangelho, essa relíquia, essa árvore frondosa, que acalma o nosso coração nos momentos de tempestade, no momento que o sol das nossas provações se aproximam de nós. Vamos refrescar o nosso coração sobre a sombra bendita de um Evangelho. Esse Evangelho que nos traz a calma, a harmonia, que nos traz as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Então vamos ficando por aqui, fazendo as considerações finais, nossos agradecimentos a todos os ouvintes que estiveram conosco até agora. Um grande abraço, sejamos todos nós aqueles instrumentos com os quais Jesus possa contar nessas horas graves em que a nossa terra passa. Fiquem com Deus, fiquemos com Deus, tenhamos um excelente dia. Muita paz a todos. Claudete, muito obrigado por sua participação, por sua presença aqui na Rádio Rio de Janeiro, através do programa Evangelho e Vida. Muito grato por seus comentários, por compartilhar suas reflexões. Nós vamos concluir o programa pedindo licença para ler um pequeno trecho da obra do saudoso Cair Barchutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, quando no capítulo referente a esse tema, pobres de espírito e espíritos pobres, ele diz assim: sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade é o propulsor de todas as grandes ações e rasgos de generosidade, seja na filosofia, na arte, na ciência, na religião. Os humildes são simples no falar, sinceros e francos no agir, não fazem ostentação de saber nem de santidade. Abominam os bajuladores e servis e deles se compadecem. Bem-aventurados os humildes, deles é o reino dos céus. Aqui nos despedimos, desejando a você, amigo ouvinte, muita paz e até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.